Eu penso que o corretor de seguros ele tem que ser especializado naquilo que ele se propõe a fazer. São mais de 80 e poucos produtos de seguro. Como uma pessoa só vai dar conta de tudo? Não dá. É humanamente impossível. Ela vai fazer meia boca. E como nós não gostamos de fazer nada meia boca, né? Falando bem na linguagem popular mesmo, a gente gosta de fazer tudo com muita responsabilidade, muita profundidade, a gente consegue situações bem melhores do que outros colegas que não são tão especializados. Então, assim, é obrigado a fazer com especialista? Não é obrigado a fazer com especialista. A empresa pode contratar um seguro cyber com qualquer corretor de seguros, desde que ele tenha cadastro com determinadas seguradoras que têm esses produtos na prateleira dela. Mas daí, a contratar corretamente, fazer uma regulação, dar um apoio no incidente, a pessoa vai lá e tem um incidente com uma extorsão, vai saber lidar com isso, aquela situação calorosa, né? Que é o incidente, que tá todo mundo muito nervoso, todo o time. Própria interpretação, né? Exatamente, e a questão da NPD e tudo. Eu me tornei DPO justamente porque eu vendia cyber, e quando surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de DPO, eu pensei, nossa, eu tenho que fazer esse curso. E eu fui fazendo e fui tirando as certificações, né? E a gente vai viciando no conhecimento. Então, eu acho super necessário que você, que é uma empresa, que queira fazer um seguro como um seguro cibernético, que tem as suas devidas proporções de conhecimento que são muito relevantes, procure um corretor de seguros especializado nessa área. Assim como eu, a Dionice está falando de certificações, a importância de ter a certificação na ISO, a certificação IPSIM, ela se baseia na legislação europeia, então faz essa correlação e a interpretação com as demais legislações aplicáveis no contexto de proteção de dados. A ISO 27001 e a família, temos o regulamento europeu, né, analisado, e a prática da legislação europeia, que é considerado nessas 3 certificações para conseguir, né, o budget de DPO. Então, só para contextualizar para quem está nos ouvindo e falando que, justificando que nós estamos conversando com uma profissional certificada. Então, ela sabe do que está combinando. Não bastasse toda a experiência dela, independente de uma certificação. Mas, Dionice, considerando esses impactos negativos, você falou assim, só quem passou por um ambiente de crise sabe o que é esse momento aterrorizante. E, na prática, a gente verifica que muitas empresas não estão preparadas para esse momento. Em contrapartida, a gente tem empresas que já fazem testes verificando se o plano de resposta a incidente ou o plano de continuidade de negócio de fato é efetivo. Aqui no escritório a gente já teve até um teste surpresa, assim como tem o cliente oculto, a gente teve esse tipo de teste aqui no escritório e depois a gente veio a saber que era só uma verificação de como que a gente estava atuando e como esse plano estava funcionando na prática, né? Se a gente tinha essa possibilidade de atender essa determinada empresa. Mas, considerando esses impactos, que muitas vezes eu acredito que o grande prejuízo é o abalo reputacional a essas empresas, sejam elas pequenas ou grandes, o que o seguro cyber pode trazer de benefício para essas empresas que estão pensando em transferir esse risco, utilizar essa medida de planejamento de gestão? Eu vejo que o seguro ele ajuda em 2 pontas. Numa é para a empresa validar tudo aquilo que ela tem de ferramenta de segurança e como é que ela está. Porque para que uma empresa seja elegível à contratação de seguro, ela passa por alguns requisitos que a gente vai analisar. Nós, NV Seguros, apoiamos a empresa a analisar isso, mas, de qualquer maneira, ela vai ter que passar por um crivo, por um critério de aceitação desse risco. Tendo isso, esse aceite, ela vai ter a pólice dela contratada. E aí, ela vai ter vários benefícios, desde ferramentas de gestão de riscos que podem reduzir o custo dela até em investimento em outras próprias ferramentas, né? Por exemplo, tem seguradora que oferece BitSight, que fazem scan de vulnerabilidade, tem outras que tem treinamentos ali dentro do seu portfólio, ou seja, a contratação de seguro ela vem com alguns combos, dependendo das companhias seguradoras que a empresa contrata. Então, já apoia um pouco nesse sentido. Mas falando de incidente, né, falando dessa questão de resposta ao incidente, a companhia ela tem a possibilidade, e aí é importante entender que o seguro ele é pago por reembolso, tá? Então, por isso que eu falo sempre em ter uma corretora de seguro especializada para apoiar
na hora da regulação desse sinistro, porque nem sempre essa aprovação do dinheiro ela vai se dar de imediato, ela pode levar 2, 3 meses, né? Porque a apuração dos prejuízos pode ser longa, dependendo do tipo do incidente. Então, é importante você ter ali pessoas para te apoiar e te ajudar a não gastar o dinheiro todo da apólice e, ao mesmo otimizar, né, esse limite contratado e, ao mesmo tempo, conseguir te apoiar com as contratações corretas, para que você não jogue fora o limite da apólice e, de repente, se depare ainda com ações futuras de dano, de responsabilidade civil, dano moral, etc., que podem vir em decorrência de um incidente. Mas o seguro, de uma maneira geral, ele vai apoiar desde o momento que aconteceu o incidente, então o que você vai precisar fazer para restabelecer o seu sistema, até uma negociação de um sequestro de dados, né? Então, a negociação do pagamento de resgate. Então, a gente tem ali uma série de coberturas, como assistência jurídica, perito forense, os próprios time adicional de tecnologia que vai ter que contratar para restabelecer software, sistemas, porque backup, muitas vezes que é perdido, ou seja... Mais especializados para aquele ambiente de crise, para investigação e para essa resposta. Então, é um combo que compõe todos esses possíveis prejuízos ou eventuais prejuízos que podem advir de um incidente, que pode ser um incidente de segurança e também um incidente de dados pessoais. Sim, também. Legal que você fez essa pergunta, porque muita gente não sabe também que o seguro cibernético, ele tem esse nome, todo mundo pensa, ele é só o que acontece no meu computador, né, na nuvem, etc. Não. Seguro de cibernético, ele indeniza vazamento de dados e violação de privacidade. Sejam elas dados de pessoas físicas, LGPD, né, ou jurídicas, propriedade intelectual. Porque lembra que eu falei lá que o seguro nasceu lá em 2012 aqui no Brasil? Então, ele não é só para LGPD, o seguro é para vazamento e violação. Então, se alguém for lá na tua empresa roubar dados por um pendrive e vazar ou vender na dark web, por exemplo, ele está valendo. Então, o seguro ele ampara tudo isso. E mesmo quando for um funcionário que comete um ato doloso, a empresa está amparada com o seguro, porque pensando naquela pessoa que foi lesionada, né, foi lesada, na verdade, não lesionada, foi lesada, teve os dados vazados, vendidos e, de repente, criados contas fake dessa pessoa e gasto dinheiro e vai longe. E a gente pode ir falando muita coisa que pode acontecer. Teve um dano, um prejuízo mensurável, né? Exatamente. Então, isso tudo a empresa vai estar respaldada de coberturas.